Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bendito seja Deus que nos traz mais uma vez a sua casa, lugar que nós reservamos para a adoração deste Deus bendito e santo. E hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Está lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 14. Livro de Ezequiel, capítulo 14. Como eu gosto sempre de dizer, para mim é uma alegria falar da palavra de Deus, poder lê-la, compreendê-la e explicitá-la, e principalmente aqui entre os irmãos, ao qual eu e minha família já sentimos parte, né? Já estão entrando para 3 anos aí, né? De caminhada. A palavra é Ezequiel, capítulo 14, dos versículos 1 a 11, e nós vamos ter mais uma palavra de oração, antes de lermos esse trecho. Santo, bendito e poderoso Deus, a Ti, Senhor, sejam devotados glória, honra e louvor. Nós, Senhor, viemos até este lugar para isso, e em especial agora, Senhor, para ouvir a Tua voz, através desta palavra, Senhor, que nos transforma, que nos edifica e nos santifica. E, Senhor, aqui estamos, e eu, Senhor, como Teu servo, instrumento em Tuas mãos, que eu venha apenas, Senhor, falar a verdade que está na Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado. Que esta palavra venha a ser semeada em nosso coração e venha dar fruto para a Tua própria honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei este profeta, e estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim,
nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Meus irmãos, Ezequiel é um profeta que levou a mensagem do Senhor no tempo do exílio, no tempo em que o povo foi levado para o cativeiro ali na Babilônia. E constantemente a idolatria é um pecado que está ligado ao povo de Israel. A idolatria é um pecado que o povo constantemente busca e se afeiçoa, e vemos isso na palavra de Deus, enquanto Deus enfaticamente condena esse tipo de pecado. E hoje nós vemos a idolatria que é predominante no mundo em que nós vivemos. Não são poucas as vezes em que nós nos empenhamos a lutar contra a idolatria que toma conta deste mundo. Não são poucas as vezes em que nós buscamos falar para as pessoas que conhecemos a respeito das consequências da idolatria para a vida do homem. Nós evangelizamos, esclarecemos que a adoração deve ser feita somente ao Senhor, que somente Ele é o único Deus. Esclarecemos que ninguém pode ser intercessor entre o homem e este Deus, a não ser Cristo Jesus. No entanto, nós muitas vezes desconsideramos que a idolatria muitas vezes está presente no nosso próprio coração. Nós que conhecemos a Deus, e que muitas vezes até as nossas orações, elas podem se tornar idólatras. Muitas vezes até as nossas orações são uma busca desenfreada para que Deus venha satisfazer o desejo e a vontade do nosso coração, a despeito da vontade de Deus para nós. Muitas vezes isso toma conta do nosso coração, ao ponto de afetar a nossa adoração ao nosso Deus. E esse texto aqui da palavra do livro de Ezequiel, ele está ligado com toda a história de Israel, história fatídica de um povo que foi libertado ali no Egito, que servia a descendência da serpente, aos egípcios, como escravos, humilhados e subjugados a este povo, mas que também era um povo que tem a marca da idolatria durante toda a sua história. A idolatria esteve presente no Pentateuco, e um dos exemplos disso é o bezerro de ouro, que Deus havia acabado de libertar o povo, de fazer sinais, prodígios e maravilhas, conduzindo aquele povo, e o povo erigia um bezerro para dizer: este é o Deus que nos tirou do Egito. A idolatria esteve presente no período dos juízes, quando a adoração a Baal e a Astarote era constante no meio do povo. O povo se arrependia e depois voltava a adorar. Se arrependia, era liberto, mas depois voltava a adorar aos falsos deuses. E esta mesma idolatria também está presente no templo da monarquia, dos reis, aos quais muito poucos deles serviram fielmente ao Senhor. A idolatria que era presente no meio do povo, agora se alastra de tal forma a alcançar as próprias lideranças, quando os reis do reino dividido se lançaram nesta mesma idolatria. Quando a própria liderança se lançou nesta mesma idolatria. E a consequência de toda essa história de pecado é o cativeiro babilônico, ocorrido no ano de 586, na terceira vez que Nabucodonosor invadiu a Palestina e levou o povo do Reino do Sul cativo lá para a Babilônia. Jerusalém foi destruída e o povo voltou a servir a descendência da serpente. Esse é o contexto de Ezequiel, e a sua missão é exortar a este povo cativo a que enxergue os seus passos, aquilo que eles fizeram, a fim de que retornem e se arrependam, e que Deus possa restaurar e restabelecer esse povo, fazendo-o retornar à sua terra natal,
Esta era a missão de Ezequiel, e não só de Ezequiel, mas também de outros profetas. Mas este era o caráter da missão deste profeta, que serviu de sinal para o próprio povo, porque Ezequiel fazia ações que figuravam o que Deus queria demonstrar ao povo, que o povo deveria se arrepender, porque o cativeiro era um castigo muito grande, justo, mas muito grande para o povo. E o fato é que hoje eu quero refletir com vocês a respeito da seguinte verdade, de que o verdadeiro crente, ele deve constantemente rejeitar a idolatria. E eu digo isso não apenas porque é pecado, para além de saber que se deve rejeitar a idolatria por ser pecado, permita-me então esclarecer por que de ser pecado, com algumas verdades e alguns pontos que eu vou esclarecer aqui. O primeiro deles é que a idolatria deve ser rejeitada veementemente, porque ela traz cegueira espiritual. Se você voltar os seus olhos, a partir do verso 1, nós conseguimos identificar que quem está se dirigindo a Ezequiel são os anciãos de Israel. Homens que se assentaram diante do Senhor, diante de Ezequiel, instrumento de Deus, para buscar uma resposta da parte de Deus. Mas estes mesmos homens que buscavam a resposta da parte de Deus, eram os mesmos homens que haviam levantado ídolos em seus corações. Volte os seus olhos para os versos 3, versos 4 e 7, e você vai identificar aí uma frase que está marcada nesses versos. Levantaram os ídolos dentro do seu coração. É um termo que está marcado nesses 3 versos, onde Deus quer frisar a este povo, que eles haviam erguido ídolos em seu coração. E o fato que Deus quer frisar aqui não é apenas de uma idolatria externa, mas de uma idolatria interna. O povo de Deus, o povo que havia sido liberto do Egito, o povo que havia sido conduzido por este Deus, havia agora internalizado a idolatria. A idolatria agora fazia parte constante, não apenas de rituais, mas também dos seus próprios corações. O povo agora estava com uma disposição mental e uma disposição de coração voltada para falsos deuses. Havia um compromisso do povo para com os seus ídolos. E deixe-me explicar algo. Quando eu estiver falando sobre ídolo aqui, e você vai entender mais na frente, não se está apenas falando sobre objetos de barro ou de bronze, ou objetos fundidos, artifícios, mas se está falando de tudo aquilo que se coloca em primeiro lugar no seu coração. Ou seja, o povo de Deus não tinha a primazia de seu coração, não estava entregue mais ao Deus grandioso, ao Deus ao qual eles reconheceram como seu Salvador, ao Deus que tanto fez e que tanto cuidou deste povo. Agora, a primazia do coração deste povo estava voltada para outras coisas, que não fosse Deus. A consequência, meus irmãos, de uma disposição mental e de coração para a idolatria, obviamente, é um viver idólatra, é um viver voltado para alimentar o ídolo de seu próprio coração, aquilo que tem a primazia no seu próprio coração. E nesse contexto, o povo de Deus aqui não vive mais como povo escolhido. Nesse contexto, o povo não vive mais obedecendo a palavra de Deus. Nesse entendimento, o povo não vive mais agora cumprindo os mandamentos do Senhor para ser luz do mundo, mas vive agora como idólatras. Vivem agora como os povos pagãos, que eram seus vizinhos. Não há mais uma distinção entre um viver santo, entre um povo que foi escolhido por um Deus verdadeiro e um povo que vivia à mercê das suas próprias concupiscências, das suas próprias
paixões. E para além disso, a cultura idólatra era aprendida pelos descendentes deste povo. E por isso o erro se perpetuava. Anos e anos de história se passavam, mas o povo continuava mergulhando neste mesmo pecado. Porque existia uma cultura formada, forjada, relacionada aos ídolos dos seus corações. Nestes mesmos versos que eu disse, 3, 4 e 7, paralela a esta menção de levantar os ídolos do coração, você também vai encontrar os termos tropeço para iniquidade. Nos mesmos 3 versos, eles levantavam em seu coração os ídolos, eles tinham uma disposição mental e de coração em suas vidas para os ídolos, e também isso servia de tropeço para a iniquidade. O termo original hebraico aqui está ligado literalmente à ideia de obstáculo, de objeto de ruína para este povo. O povo estava numa cegueira espiritual tão grande que não enxergava que esses falsos ídolos, que essas concupiscências de seus corações eram objetos de tropeço para as suas vidas. O Salmo 115 nos fala a respeito deste tipo de situação, um salmo que nós conhecemos bem, que diz o seguinte: em contraste com os versos 1, 2 e 3 do Salmo 115, o salmista começa a dizer, a partir do verso 4, a descrição dos ídolos e arrematando no verso 8 as consequências dos seus adoradores, para os seus adoradores. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, porque estão mortos. Não são deuses, não são poderes, são mortos, inanimados. Verso 8, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Semelhantes como? Semelhantes como? De que forma? Da mesma forma que ele descreve nos versos 4 a 7. Tem olhos e não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram. Estão mortos em seus próprios pecados. Para além disso, o pecado da idolatria, e por ser pecado, é uma violação da aliança estabelecida pelo Senhor. E se você lembrar um pouco do Pentateuco, a violação da aliança traz maldições. Existem as bênçãos, como nos diz Deuteronômio, provindas da obediência, e as maldições consequentes da desobediência. E é por isso que esta idolatria se tornava um obstáculo para que o povo vivesse uma vida de bênçãos. Se tornava um fator preponderante para viver afastado de Deus, e por isso em ruína, em cegueira espiritual. E aí surge a pergunta, que é a mesma pergunta que Deus faz no verso 3, quando ele se dirige a Ezequiel, dizendo que estes homens eram idólatras, e que sempre tem essa pedra de tropeço diante de si. Como? Homens idólatras, como este povo poderia buscar de Deus uma resposta para as suas perguntas? Como este povo que havia se lançado em total idolatria poderia agora procurar a Deus para obter uma resposta e um direcionamento da parte de Deus, sem que houvesse um arrependimento? Em 1 Reis, capítulo 17, e não precisa você abrir,
nós podemos ler a história da viúva de Sarepta, uma região idólatra, uma região onde reinou o pai de Jezabel, esposa de Acabe, mulher idólatra, e que levou todo o povo de Israel, o reino do norte, a ser idólatra também a Baal, falso deus da prosperidade, da bonança e da prosperidade. E esta viúva de Sarepta, quando o profeta chega à casa dela, quando Elias chega à casa dela, e que diz a ela: olha, prepara para mim uma comida, bolos e pães, para que eu venha me alimentar, porque o povo estava passando, aquela região estava passando por uma época de seca. E aquela mulher diz: olha, eu não tenho o que cozinhar. Eu só tenho aqui um pouco de azeite e de farinha, e vou fazer uma refeição, comeremos, e eu e meu filho morreremos depois disso. Porque quem é idólatra não vive numa perspectiva de povo de Deus. As pessoas que se apegam a ídolos não vivem em uma perspectiva do povo de Deus. E a perspectiva desta viúva só foi transformada quando Deus usou Elias para multiplicar o azeite e a farinha daquela casa, para demonstrar que ela não deveria buscar solução de Baal, porque Baal não existe, é morto, mas buscar a solução do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, porque Ele sim consegue dar prosperidade ao povo, mesmo em meio à fome. As pessoas que se lançam em idolatria vivem sem esta perspectiva. E deixe-me trazer alguns entendimentos aplicativos para a nossa vida a respeito disso. Nós hoje, meus irmãos, vivemos uma vida onde um sincretismo religioso tem predominado entre muitos crentes, onde a mistura de informações e de teologias tem dominado a vida de muitas pessoas. As pessoas aderem a verdades e a crenças populares, a ditados que envolvem a Deus, como se fosse verdade bíblica. Não entendem que o homem distorce a palavra de Deus, distorce a verdade bíblica. Quando eu fiz esse sermão, e não tem muito tempo, eu lembro que eu vi uma pessoa dizer assim: Deus não vai dar a você sonhos que você não possa realizar. E aí algumas pessoas viram aquilo, pessoas se dizem crentes, e amém, oh, louvado seja Deus, que bênção, que palavra. Mas a Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, primeiramente, e as demais coisas vos serão acrescentadas, o contexto ali é de necessidades. As nossas necessidades serão supridas por Deus. Mas isso não quer dizer que todo sonho que está no nosso coração vai ser realizado, não. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Mas muitas pessoas tomam isso como verdade. Ou então aquele dizer popular de que o Deus de todas as religiões é o mesmo. Nunca foi. Nunca foi. O Deus verdadeiro é esse Deus da palavra de Deus. O Deus verdadeiro é esse que se revela e diz como Ele quer ser adorado. E é este Deus que o seu povo deve seguir. É este Deus que nós devemos buscar. Nós também vivemos numa época onde o dinheiro tem dominado todas as instâncias da vida das pessoas. Onde o dinheiro tem predominado. Porque cada dia que se passa as pessoas buscam mais e mais riquezas. Cada dia que se passa as pessoas buscam cada vez mais uma condição maior, um lucro maior nos negócios, a roupa mais cara, um veículo mais potente, um veículo mais novo, o celular do momento.
E isso trouxe cegueira a muitas pessoas. Você já percebeu que as pessoas hoje gastam demais? E você deve saber disso. No Brasil, muitas pessoas gastam bastante. Existe um consumismo muito elevado. Se assim não fosse, não tinha tanta busca por propaganda. E quando se faz um simples balancete do que se ganha e do que se gasta, a solução que muitas pessoas têm na cabeça é sempre o quê? Eu preciso ganhar mais. Eu preciso ter outra fonte de renda. Eu preciso trabalhar não só 8 horas, eu preciso trabalhar 10, 12, 14, 16, 18 horas, para que eu ganhe mais e possa gastar mais. Porque infelizmente se deixou levar por este ídolo de coração, o dinheiro. E ficaram cegos espiritualmente. Há também o orgulho próprio, que é um dos maiores ídolos, seja para ímpios e seja para crentes. O orgulho próprio que faz, muitas vezes, abrir a boca para dizer assim: eu não levo desaforo para casa. É este mesmo orgulho próprio que faz com que a disposição mental da vida seja primeiro a minha necessidade, primeiro o que eu acho e primeiro o que eu quero, depois as vontades do próximo. É esse mesmo orgulho que faz com que muitas vezes busquemos elogios, reconhecimento das outras pessoas. É esse mesmo orgulho que nos faz rejeitar a exortação que vem para o nosso coração. É este ídolo que se levantou no coração. E aí, pode nos vir uma reflexão a partir desta pergunta: será que nós, muitas vezes, não temos agido como esses anciãos, homens que deveriam ser sábios, homens que conduziam o povo de Deus? Será que muitas vezes nós não temos agido como esses anciãos e temos muitas vezes insistido na idolatria, e enquanto pecamos com idolatria, queremos buscar a Deus também? Será que realmente não temos feito isso, até mesmo anestesiadamente, sem sentir? Os anciãos chegaram e sentaram na frente de Ezequiel, como se fossem merecedores da palavra de Deus, da resposta que Deus haveria de dar para a consulta deles. Porque em seus corações existe uma disposição tão grande, a cegueira espiritual era tão grande, que eles achavam que não estavam ferindo a Deus, ou pelo menos escondiam isso. E será que muitas vezes não temos feito isso? Uma pessoa que aceita suborno, que sonega imposto, que admite lucros exorbitantes, fora dos padrões, que fala mal do próximo, que tem um linguajar cheio de palavras torpes, mas que, ainda assim, abre a boca para dizer que é um crente, que é um servo de Deus. Será que nós temos falhado nisso? Será que nós realmente temos agido como esses anciãos? Tudo isso, meus irmãos, tem raiz lá no coração. Toda essa cegueira tem raiz lá no coração, lá no profundo, no mais íntimo do nosso ser. E aí eu entro no meu segundo ponto. A idolatria deve ser rejeitada porque ela é fruto de uma infidelidade, de uma insatisfação para com Deus.
No verso 3, Deus faz essa célebre pergunta: acaso permitirei que eles me interroguem? Acaso permitirei que esse povo que virou as costas para mim, eles venham me interrogar, eles venham requerer uma resposta de Deus? O povo de Deus constantemente foi conduzido graciosamente e poderosamente por Deus. E Deus constantemente lembrou ao povo: vocês foram escravos na terra da servidão, lá no Egito, na casa da servidão. E eu libertei vocês. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 20, verso 2, no prólogo dos 10 mandamentos. Nós vemos isso em Levítico capítulo 22, versos 32 e 33, no epílogo sobre leis cerimoniais. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 5, versos 6 e 15, na rememoração dos 10 mandamentos, quando o povo vai entrar na terra prometida. Vemos isso no profeta Amós, no capítulo 2, verso 10. Vemos isso no Salmo 81, versículo 10, quando o salmista rememora os feitos de Deus na vida do povo. Constantemente Deus demonstra: eu sou o Deus de vocês, que libertou a vocês. Eu que sou digno de toda adoração. Mas o povo aqui havia se voltado em adoração e louvor a falsos deuses, que é conhecido também como uma prostituição, uma conduta de prostituição. O povo havia quebrado a aliança, havia sido infiel para com Deus. E aí, enquanto eu estou dizendo isso, lembre-se de uma coisa: eu tenho certeza que você busca se afastar de pessoas que você já viu que são infiéis. Pessoas que não merecem, que não demonstram lealdade para com você. E você busca se afastar dessas pessoas. Você busca não ter convívio com essas pessoas. Mas o povo aqui tinha sido infiel. O acordo que havia sido feito foi quebrado. E eles mesmo assim queriam requerer da parte de Deus resposta. O povo não tinha entendido a sua situação e precisou Deus esclarecer. No verso 7 você vai encontrar: porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim. Era essa a situação em que o povo estava. Alienar aqui tem o sentido de se afastar, de se separar, de querer viver apartado de Deus, de querer viver uma vida à parte de Deus. Então, além de serem infiéis, o povo estava insatisfeito com Deus, porque eu me aparto de quem eu não estou satisfeito. Apesar dos poderosos feitos de Deus, apesar de tudo que Deus havia feito, o povo escolhia viver longe e distante de Deus, servindo aos seus próprios deuses, aos seus próprios ídolos e os seus desejos. Nós, meus irmãos, jamais podemos deixar de considerar os grandes feitos de Deus na nossa vida. Todos os dias. Nós jamais poderemos deixar de lembrar de toda a ação de Deus providente em nossa vida. Jamais. Todos esses fatores trazem consequências. Todos esses fatores ligados à idolatria, eles trazem consequências, principalmente da parte de Deus para conosco. E é o que nós vemos no trecho final desse texto, versos 8 a 11. Quando Deus, em sua segunda resposta, porque a primeira resposta está no verso 4 e 5 e 6, a sua segunda resposta, ele demonstra o que aconteceria. E assim eu falo do terceiro ponto: a idolatria deve ser veementemente rejeitada pelo verdadeiro cristão, porque traz juízo para si e para a sua casa. Veja comigo o verso 8: voltarei o rosto contra tal homem. Que homem? O homem que está descrito
no verso 7. O homem ou estrangeiro que se alienou de Deus, que está querendo viver à parte de Deus, distante de Deus, que levantou ídolos em seu coração, disposição mental e de coração para a idolatria, e que não enxerga esse tropeço, esse obstáculo para uma vida de bênçãos. A este homem, verso 8, voltarei o rosto, e o farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do povo, e sabereis que eu sou o Senhor. 3 coisas importantes nesse versículo 8. Primeira, como consequência da idolatria, Deus voltaria o rosto contra estes idólatras, cegos espirituais. E voltar o rosto é literalmente deixar de olhar com favor sobre esta pessoa. Deus deixaria de olhar com favor, e favor é uma graça imerecida, deixaria agora de olhar com favor sobre esta pessoa, sobre este idólatra. Deixaria agora de ser gracioso com esta pessoa, com este homem, com este estrangeiro. E por isso, estes idólatras contra quem o Senhor volta a sua face, deveriam agora se preparar para a força total da inimizade de Deus. E eu espero que você esteja entendendo o grau e o peso dessa situação. Voltar o rosto significa dizer que o povo viveria agora sem o favor de Deus. Você lembra da videira, a qual nós somos enxertados nela? E a qual no capítulo 15 de João é dito que sem esta videira não podemos dar frutos, sem esta videira nada podemos fazer. É esta videira que não estaria mais presente. É este olhar misericordioso de Deus que não estaria mais presente. Você já pensou se a misericórdia de Deus cessasse agora? Você já pensou se o favor de Deus fosse suspendido agora, suspenso agora? Nós com certeza não aguentaríamos, seríamos fulminados na presença de Deus. Essa é a primeira consequência para aquelas pessoas que se voltam à idolatria, aos ídolos dos seus corações. E lembre-se de uma coisa: o castigo de Deus, ele nunca é, e nunca foi, e nunca será injusto. Porque um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda, é o mesmo. E atrelado a este atributo está a sua justiça. Em todas as suas facetas. Deus é justo. E a aplicação de seu juízo é uma aplicação de justiça. Mesmo que Deus estivesse voltando a sua face, deixando com que o povo vivesse sem o favor, sem a graça e sem a misericórdia desse Deus, era uma ação justa contra este povo. O segundo aspecto também do versículo 8 é o farei sinal e provérbio. A segunda sentença do versículo 8 para aqueles que são idólatras. E o sentido aqui é que assim como Babel traz uma conotação de pecado quando você escuta a palavra Babel, quando você escuta a palavra Babilônia, que é a mesma palavra no original, você lembra de pecado, você traz à sua mente a ideia de pecado. Assim também a palavra Israel, a palavra e o nome ligado ao povo de Deus, se tornaria sinal para lembrar do desastre divinamente imposto sobre aquele povo que era idólatra. Ou seja, assim como nós lembramos de Babel e lembramos da ideia de pecado, assim também a palavra Israel e todo qualquer nome que fosse utilizado para relembrar o povo de Deus, iria servir de lembrança de que aquele povo era idólatra e de que o Senhor destruiu aquele povo.
Isso significa fazer sinal e provérbio daqueles que são idólatras. Opróbrio, vergonha, lembrança de que, apesar dos poderosos feitos, o povo foi extinto por causa de sua própria idolatria. A terceira coisa que está nessa sentença é eliminá-lo-ei do meio do meu povo, ainda no versículo 8. E considerando a combinação que existe entre este termo, eliminá-lo-ei, no verso 8, e também no verso 9, existe o mesmo termo, no final do versículo 9, eliminarei do meio do meu povo de Israel. O entendimento aí do termo original é destruição total. Denotam as mais sérias consequências vindas da parte de Deus para a extinção deste povo idólatra. Então o povo não só sofreria com a falta da graça de Deus, com a falta do favor de Deus, não só sofreria e seria sinal de provérbios, sinal de derrota, sinal de destruição, como também efetivamente seria destruído por causa da constante desobediência ao Senhor. E por fim, Deus declara nos versos 9 a 11, o seu juízo também sobre os falsos profetas que ensinavam errado ao povo de Deus e que faziam também o povo pecar. Quando ele diz, nos versos 9 e 10, que seriam enganados não só o profeta, mas também aquele que consulta a este falso profeta. As sentenças para falsos profetas, elas estão presentes em toda a palavra de Deus. E no livro de Ezequiel, nos capítulos 12, 13 e agora 14, essa sentença contra falsos profetas, ela se sobressai do texto. Porque enquanto Deus levantava homens de Deus e profetas para falarem da parte de Deus, de que Deus haveria de aplicar o seu juízo, haviam também falsos profetas que diziam, e você vai ver isso muito no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 10. Essas palavras que este homem está falando não são para agora, não são para esse tempo. Esse juízo de Deus, esse cativeiro, essa situação deplorável do juízo de Deus sobre nós, não é para agora. Não precisamos nos preocupar com isso. Era isso que esses falsos profetas diziam. Quando não diziam que o homem de Deus estava falando da parte do diabo, mas não da parte de Deus. E Deus traz um juízo sobre estes homens. Deus traz um juízo sobre as palavras desses homens. Deus mostra sua soberania em agir providencialmente com respeito às falsas mensagens, trazendo as consequências em razão delas. Eles seriam consumidos pelas suas próprias palavras. Verso 9, parte B. Estenderei a mão contra ele, contra o profeta, e o eliminarei do meio do meu povo. Não só o povo idólatra, mas também aquele que profetizou coisas falsas. Este é o juízo da parte de Deus para o povo idólatra. A idolatria, ela traz cegueira espiritual. Ela é fruto de uma infidelidade e de uma insatisfação para com Deus. E ela traz juízo para si e para a sua própria casa. Eu quero caminhar para o final, meus irmãos, trazendo luz sobre o verso 6, que é uma parte da resposta de Deus para aquele povo. É no verso 6 que você vê que o versículo inicia com uma chamada urgente ao arrependimento. Quando ele diz, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas
abominações. A despeito das palavras ditas por Deus de juízo, a despeito da dureza dessas palavras, apesar de justas, mas da dureza dessas palavras, Deus ainda convoca o povo novamente. Arrependam-se da idolatria de vocês, convertam-se. Ou seja, essa disposição de coração e de mente deve ser transformada. Convertam-se, apartem-se dos vossos ídolos e deem as costas para esses ídolos. Deus demonstra sua graça, apesar da situação. Deus demonstra o seu favor, dizendo: rejeite a idolatria. Rejeite esta idolatria, para que ainda haja esperança de uma vida debaixo da bondade de Deus. E sobre isso, meus irmãos, eu quero finalizar com algumas aplicações a respeito desse texto. A primeira delas: desenvolvam uma atitude de temor diante de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. É o início, para quem quer ter sabedoria, é o princípio fundamental. É o temor do Senhor. Então não busque tratar a Deus como se trata um parceiro, um colega, um par, um igual. Não busque tratar a Deus dessa forma. Lembre-se que Deus é aquele que é doador da graça. Esse Deus da palavra, esse Deus que nós cremos, esse Deus que se revela nestas Escrituras, é o mesmo Deus que estendeu a sua graça salvadora a você. É o mesmo Deus que derramou o seu próprio sangue para que você alcançasse salvação gratuitamente nele. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, mas sim um Deus poderoso, soberano. Somente Ele consegue fazer isso. Entenda que esse Deus é soberano, é majestoso, é o supremo governador de todas as coisas. É o princípio e o fim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele seja a glória eternamente. É este Deus. Desenvolva uma atitude de temor diante deste Deus. Não pense que você pode fazer como os anciãos, ter um coração politeísta, que adora os ídolos, mas que busca querer adorar ao Senhor. Este é um Deus que não barganha. Este é um Deus santo e justo. A segunda coisa: ainda que todos rejeitem ao Senhor, permaneça fiel, leal e confiante no Senhor. No texto nós vemos que até os anciãos, que deviam ser homens sábios, até eles se rebelaram contra Deus. Até estes homens que deveriam instruir o povo de Deus, se lançaram em idolatria. A idolatria tinha se alastrado como um câncer se alastra, chegando até mesmo nos chefes, nos líderes. Mas lembre-se que houve um remanescente fiel e que foi restaurado a terra de Jerusalém. Lembre-se que existiram homens que permaneceram fiéis à palavra do Senhor, que escutaram as palavras dos profetas e disseram: Deus está falando conosco, Deus está chamando nossa atenção. Consideremos o que este profeta tem dito, porque Deus está falando diretamente conosco. Permaneçamos fiéis, porque estes mesmos profetas que falavam do juízo, também falavam da restauração do povo de Deus. E foi esse remanescente fiel, foram estes homens que, mesmo vendo a idolatria predominar no meio do povo, permaneceram fiéis, leais a Deus e à sua palavra. O mundo todo pode
se voltar à idolatria. Mas você deve permanecer fiel, leal ao Senhor. Em terceiro lugar, busque cada vez mais demonstrar gratidão e contentamento pelo que o Senhor fez e fará na sua vida. Não deixe o seu coração se encher de insatisfação, porque não há motivo para isso. As lutas, as dificuldades que nós passamos na nossa vida, elas servem para aprimorar a nossa fé. Os choros que nós muitas vezes passamos por conta das dificuldades, eles devem apenas nos lembrar que nós vivemos num mundo caído, mas que esperamos a glória celestial que nos está reservada, junto com o Senhor. Por isso, não deixe o seu coração se encher de insatisfação. Pelo contrário, tenha gratidão e contentamento no Senhor. Lembre-se de que Deus constantemente cuida da sua vida. De que Deus constantemente dá livramento a você. De que o amor e o cuidado de Deus, ele é constante, ele é perene na sua vida. E busque enxergar isso, para que o seu coração não venha se encher de insatisfação e você venha voltar o seu rosto para os ídolos do coração. E por fim, livre-se da idolatria e abrace a misericórdia salvadora de Deus. Não deixe que os ídolos do coração, e o nosso coração é um coração idólatra, é um coração que constantemente levanta ídolos, que constantemente promove outras coisas em lugar de Deus, outras coisas que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa dedicação de tempo e que merecem o nosso esforço, que não sejam Deus. Lembre-se que isso é constante na nossa vida, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Lembre-se disso e rejeite esta idolatria. Rejeite esses ídolos que se levantam, sejam eles quais forem. Lembre-se que o Senhor acolhe os que o buscam com arrependimento de coração. E é o que o texto nos diz. O Senhor acolhe aqueles que desejam se converter e se apartar dos seus ídolos. Aqueles que desejam fazer o caminho de volta a Ele, ao Senhor. O Senhor está totalmente voltado àqueles que se arrependem. É este mesmo Deus que é rico em perdoar. E que já esclareceu nesta noite, nesse texto para nós, de que Ele mesmo deseja o seu arrependimento, para que você seja povo dEle, e para que Ele seja o seu Deus. Como diz o final do versículo 11. Para que seja reconhecido que existe um Deus que cuida do seu povo, e que existe um povo cuidado por Deus, que vive uma vida diferente, rejeitando a idolatria e buscando ao Senhor. Bendito seja Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua palavra, e pela oportunidade que Ele nos dá de tornarmos para Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Altíssimo e soberano Deus, bendizemos o Teu nome por esta palavra, Senhor. E Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, fruto da Tua misericórdia, a que tornemos ao Senhor, a que venhamos nos
desvencilhar, nos afastar dos ídolos que muitas vezes são propostos em nosso coração. A fim, Senhor, de que busquemos ao Senhor unicamente, porque somente ao Senhor é que devemos adorar e prestar culto. Somente ao Senhor é que devemos empenhar os nossos esforços e o nosso tempo. Somente ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é rico em misericórdia, é abençoador de seu povo e é fundamento de seu próprio pacto conosco. É por tua causa, Senhor, e tua morte ali na cruz, que nós recebemos vida e vida com abundância, e recebemos a oportunidade de estarmos junto a Ti. A despeito de nossas falhas, nossas fissuras em nosso caráter, mas a despeito dessas coisas, arrependidos, somos recebidos pelo Senhor. Que Teu Espírito nos conduza a isso, sempre, sempre. E que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém.